A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é a irmã Thalia, do canal Edificar João Pessoa. E hoje, na data de 11 de julho de 2020, eu venho, através desse áudio, compartilhar com os meus irmãos mais uma revelação que o Senhor me deu na madrugada do dia 11. E, primeiramente, eu já quero iniciar. Antes de relatar o que o Senhor me revelou, eu quero iniciar compartilhando com os irmãos um versículo que o Senhor me deu no final da experiência. O Senhor me deu e o Senhor disse assim: eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. Filha, eu te darei uma palavra para embasar os mistérios que eu tenho te revelado, para que digas ao meu povo. Então, o Senhor me deu uma palavra para embasar o que ele me mostrou, que se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e vamos ler no versículo 25, que diz assim: da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. Versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Bom, meus irmãos, o versículo-chave que o Senhor me deu foi o versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Amém? Bom, nessa madrugada do dia 11, num dia anterior, pela noite, eu havia sentido uma necessidade muito grande de orar na madrugada. A minha alma, o meu coração sentiu essa necessidade de orar. E eu até fiz o convite para a irmã Solange também, para ela me acompanhar na madrugada para fazer a oração. E assim foi, às 3 horas da madrugada, a irmã Solange me ligou e se acordamos e fomos orar. E como os irmãos, não sei se os irmãos sabem, mas eu me encontro em Maringá atualmente. E eu me levantei, fui lavar o rosto, fui beber um pouco de água para me despertar. E em seguida fui dobrar os meus joelhos para orar, para buscar a presença do Senhor. Sem objetivo, porque muitas das vezes a gente faz, né? Vou orar de madrugada para o Senhor me dar vitória em tal causa. E a minha intenção não era essa. A única intenção era me saciar da presença de Deus, me encher da presença de Deus, porque eu estava sentindo essa necessidade. E então eu dobrei os meus joelhos para buscar a presença do Senhor e fui falando com Deus, adorando, orando, conversando com o Senhor. E foi então que, quando eu estava com os meus olhos fechados, minha visão se abriu, minha visão espiritual se abriu, e não foi algo que eu imaginei, algo que minha mente foi imaginando, foi criando, não foi. Minha visão espiritual se abriu e eu passei também a enxergar com os meus olhos materiais, com os meus olhos físicos. E toda a cena do quarto onde eu estava se apagou
e o Senhor começou a me mostrar. E eu vi um anjo vindo em minha direção. E eu vou dizer algo, meus irmãos. Eu não falo isso para me gloriar de maneira alguma, porque o que eu conheço do mundo espiritual é pouquíssimo ainda, é pouquíssimo. Falo isso também sem hipocrisia, porque o reino espiritual é muito maior do que eu e você imagina. Mas de todas essas experiências que eu tive, dessas experiências que eu tive com o Senhor, é, o anjo que veio em minha direção foi diferente, porque ele tinha uma aparência. Eu olhava para o seu rosto e o seu rosto resplandecia, brilhava, como se houvesse brilho no rosto dele. Brilhava muito, muito. Os olhos daquele anjo era um verde, um verde muito lindo, um verde claro lindo. E quando eu olhava para o seu corpo, não era igual a um corpo humano, não era igual, era diferente, porque o seu corpo se movia como uma água, o seu corpo. E eu via que era águas muito, muito cristalina, o corpo dele, água muito cristalina. E quando eu olhava, a presença dele emanava, não sei dizer se essa palavra é correta para expressar o que eu vi, mas era como se o corpo dele fizesse sair, transmitir, emanar luzes de relâmpagos. Luzes de relâmpagos saíam assim do corpo dele. E quando eu olhava, ele vinha em minha direção. E na hora eu comecei a chorar, porque era muito, muito lindo. E muito, muito lindo, meus irmãos. Esse anjo. Foi a primeira vez que eu vi ele dessa forma. Eu nunca havia o visto antes. Ele dessa maneira. E quando eu olhava assim para ele, eu transmitia uma alegria muito grande em meu coração, uma alegria que eu não consigo definir, uma alegria que eu não consigo definir. Era uma alegria que preenchia assim meu coração. E na hora eu abaixei a minha cabeça e eu continuava vendo, mesmo com os meus olhos fechados e com minha cabeça abaixada, eu continuava vendo. E eu escutei Deus falando comigo, a voz do Senhor falando comigo. Não foi aquele anjo que eu estava vendo, mas a voz do Senhor que falava comigo. Filha, nesta madrugada eu não somente irei revelar os mistérios do meu reino e da minha palavra para ti, como também eu irei tocar em tua vida. E quando o Senhor falou isso comigo, aquele anjo, ele vinha em direção a mim e ele tocou no meu corpo. E quando ele tocou, eu senti uma energia muito forte. Eu não sei, talvez você nunca tenha levado um choque elétrico, mas eu já sei a experiência do que é levar um choque elétrico. E era como quando ele tocou e me transmitia uma eletricidade muito forte, mas não me machucava. Era como se eu estivesse me enchendo, uma sensação de ser cheia, de estar transbordando. E ele tocava assim nos meus ombros e eu sentia essa sensação de ao mesmo tempo estar sentindo essa eletricidade, mas não era uma eletricidade que me machucava, não, que me danificava, não, não era essa eletricidade, mas me transmitia assim ser cheia, uma alegria, uma paz, um gozo muito, muito grande que ele me transmitia. E na hora eu falava assim, Senhor, eu não sou digna de contemplar o que o Senhor está me mostrando. Eu não sou digna. E aquele anjo, ele escutava a voz dele, era uma voz diferente. Não, não é uma voz parecida com a voz do Senhor, de Deus, não. Era uma voz diferente, mas transmitia paz, alegria no meu coração.
E ele dizia assim: é bem verdade, filha, que tu não és digna, mas eu contemplo a humilhação e a sinceridade do teu coração. E por isso o meu Deus me enviou nesta madrugada para tocar na tua vida. E quando ele falava isso, as mãos daquele anjo ia tocando da minha cabeça até os pés, ele passava as mãos assim, é, ele passava a mão e eu sentia como se meu corpo tivesse, minhas energias, minha força tivesse sendo renovada, renovada, e ele falava assim comigo: agora estende as tuas mãos e abre, porque eu quero te entregar algo. E quando ele falava isso, eu olhava para minhas mãos e ele vinha com as mãos dele e entregava como uma carta, um envelope de uma carta. Ele me entregava, sendo que estava com um selo de cor vermelha estava sobre aquela carta. E quando eu olhava assim, ele falava assim para mim: é, o Senhor te escolheu neste dia de hoje para te revelar mistérios acerca da palavra. E ele dizia assim: mas tão somente só irás abrir esta carta quando receber a chave. E quando ele dizia isso, eu perguntei: que chave? Como é que eu vou receber essa chave? E quando eu perguntei isso, fazia essa pergunta para mim, no meu pensamento, ele respondia: tão somente persevere, persevere em oração, persevere em humilhação, persevere em chorar sinceramente diante de Deus. E quando ele falou isso, eu me preocupei porque eu me sinto particularmente uma pessoa dura de coração que não consegue chorar com tanta facilidade. Mas quando eu pensei isso, eu comecei a pensar, mas eu sou tão dura de coração, eu não tenho facilidade para chorar. Eu admiro as pessoas que têm facilidade para chorar, mas eu não tenho. E eu pensei isso, e quando eu pensei isso, ele falava assim: eu tocarei no teu coração e quebrantarei o teu coração. E na hora, aquelas mãos, irmãos, vinha sobre meu coração e tocava, e eu sentia o meu coração sendo despedaçado. Eu senti o meu coração sendo despedaçado e veio, não foi uma vontade de chorar de angústia, não. Foi uma vontade de chorar que veio assim, de me sentir tão miserável, tão pequena, tão falha, é, tão, tão frágil diante de um Deus que é grande e diante daquele anjo. E isso veio assim dentro de mim e eu comecei a chorar. Eu chorava e parecia que aquelas lágrimas não tinham fim, mas eu chorava não era de angústia, de tristeza, não. É um sentimento que eu não consigo explicar. Mas eu chorava e pedia misericórdia a Deus, pedia para o Senhor me purificar, para o Senhor me limpar. Eu ficava clamando isso ao Senhor e adorando. E aquele anjo, ele olhava assim para mim e tocava na minha cabeça. E quando ele tocava, ele começava a falar línguas diferentes, línguas dos anjos verdadeiramente, mas era uma língua que eu nunca havia escutado na terra. E ele falava uma língua diferente. E eu ficava escutando e era algo muito lindo, muito, muito lindo o que ele falava. E na hora eu perguntava o que ele está falando. Eu não consigo entender o que ele está falando. Eu sei que é algo espiritual, mas eu não consigo interpretar, entender o que ele está falando. E quando eu pensei isso, eu passava a entender na mesma hora. Ele olhava, aquele anjo que estava ali na frente, ele olhava para mim e sorria, porque ele escutava tudo aquilo que eu pensava, ainda que eu não pronunciasse com a minha boca, mas ele escutava
tudo aquilo que passava no meu pensamento por permissão de Deus. E ele dava um sorriso assim para mim, porque eu ficava tentando entender e não conseguia. E ele olhava para mim e falava em línguas diferentes. Mas quando ele olhava para mim e sorria, ele vinha, ele tirava as mãos dele da minha cabeça e tocava em meu ouvido. E eu sentia como um líquido entrando dentro do meu ouvido. Mas quando ele tirava as mãos, eu via que nas mãos dele tinha azeite. E eu sabia que ele estava ungindo os meus ouvidos. E quando ele terminava de ungir, eu passava a entender tudo o que ele estava falando, ao mesmo tempo em que ele falava em línguas diferentes, que o ser humano em si, o homem carnal, ele não consegue compreender as coisas espirituais, mas o homem espiritual, sim. E o homem, o ser espiritual, o meu espírito, entendia tudo o que ele estava falando. E, infelizmente, era o desejo muito do meu coração compartilhar com os irmãos o que ele falava, a tradução, o do que ele dizia, mas o Senhor não me permitiu dizer, o Senhor não me permitiu dizer a interpretação do que aquele anjo estava falando. E depois que eu escutava, eu ficava chorando, eu fiquei chorando, chorando ali. E eu via quando uma chave, era uma chave de ouro, que vinha caindo assim e ficava na minha frente. E eu pegava aquela chave e quando eu olhava para o envelope que o anjo havia entregado em minhas mãos, eu via como aquele selo, mas havia uma abertura para a chave. E eu colocava a chave e abri. Coloquei a chave e abri aquele selo e abri a carta. E aquela carta, aquele selo já era aberto e eu ficava olhando assim, quando se abria, não havia nada dentro. Não havia nada dentro ali. E eu, na hora, eu perguntei, Senhor, eu não entendi, Senhor. Não entendi porque eu não vejo nada escrito aqui dentro. Eu não vejo nada dentro deste envelope. E na hora eu escutei a voz de Deus, não a voz do anjo, mas a voz de Deus falando comigo. Filha, agora ganhaste a oportunidade de ouvir os meus mistérios sobre minha palavra do livro de Apocalipse. E quando Deus falou isso comigo, na hora, aquele anjo que estava ali na minha frente, a boca dele se abria, ele abria a boca e ele falava assim para mim. E quando ele abria a boca, era como se saísse luzes de dentro da boca dele. E ele falava assim para mim: agora eu tenho a permissão para te revelar aquilo que está escrito na palavra do Senhor. E na hora eu vi uma Bíblia aparecendo na mão daquele anjo. Eu vi uma Bíblia aparecendo na mão daquele anjo. E a primeira coisa que eu via, os meus olhos viram, foi no livro de Apocalipse. E ele me levava no livro de Apocalipse, no capítulo 6, eu via aquela Bíblia que estava nas mãos dele, eu vi. E o interessante é que eu vi as letras, o idioma não estava em português, estava em hebraico, mas eu entendia. Os meus olhos conseguiam entender o que estava escrito ali. Era assim como a gente que é do idioma, né, aprendeu português, o nosso idioma é português. Quando a gente vê algo escrito, a gente já sabe o que está escrito, entende o que está escrito. E nesta revelação, quando eu olhei, vi aquela Bíblia toda escrita em hebraico, eu entendia tudo que estava escrito. E eu vi no livro de Apocalipse, capítulo 6,
E eu olhava assim e lia todos os versículos, pois aquele anjo mandava eu ler com atenção. Ele mandava eu ler com atenção o capítulo 6 do livro de Apocalipse. E quando eu terminava de ler, ele falava assim para mim: presta bem atenção e guarda no teu coração aquilo que irei te falar. E diz para a minha igreja que o segundo selo, primeiro não, o segundo selo, o terceiro e o quarto já passou, já foi cumprido. O anjo falava: o segundo, o terceiro e o quarto selo já foi cumprido e o povo está vivendo o quinto selo. E quando ele dizia isso, eu via o versículo no capítulo 6 de Apocalipse, que fala a respeito dos selos. E ele dizia que o segundo, o terceiro e o quarto selo já vivemos isso, já foi cumprido, e que nós estamos vivendo o quinto, mas ele dizia assim: o quinto ainda não se cumpriu completamente, porque há um número determinado de vidas de homens que irão morrer por amor ao Evangelho, por amor ao testemunho de Cristo. Há um número determinado e esse número ainda não se completou. Aquele anjo dizia isso, que o quinto selo que a palavra do Senhor vai nos falar no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. E quando aquele anjo dizia isso, eu já tinha lido, mas minha mente nunca tinha chamou atenção para isso. E aquele anjo dizia: entende que tem um número determinado de vidas que irão morrer por amor ao Evangelho de Cristo. E esse número ainda não se completou. E para que esse número se complete, haverá perseguição sobre a terra. Haverá grande perseguição sobre a terra. Não estou me referindo à grande tribulação. O Senhor não falou isso. O Senhor disse através daquele anjo que haverá perseguição sobre a terra para que esse número de pessoas sejam completados e sejam cumpridos. O Senhor dizia isso. E depois eu vi, sabe as numerações da Bíblia? Do capítulo, dos versículos, eu via de forma clara as numerações dos capítulos e dos versículos. Eu vi do capítulo 8, não, perdão, do capítulo 6, eu vi do capítulo 6 e todos os versículos do capítulo 6, e vi do capítulo 8 e todos os versículos do capítulo 8 e também do capítulo 9, a numeração dos versículos do capítulo 9. Eu vi todos. E quando eu olhava, mudava, começava a mudar, e eu via assim palavras escritas de forma pequena: primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima trombeta. Eu via conforme está escrito na Bíblia. E quando eu olhava, começava tudo mudar de lugar. Aquelas letras
que estavam escritas na Bíblia, conforme está escrito na minha e na tua Bíblia, começaram tudo mudar de lugar. Começava a mudar tudo de lugar, ficava como se fosse mudando mesmo o lugar. E o Senhor, eu escutava Deus falando comigo: os selos e as trombetas não se cumprirão na ordem cronológica que está escrito. Eu escutei Deus falando isso, que os selos e as trombetas não se cumprirão na ordem cronológica que está escrita. E na hora eu perguntei, Senhor, por quê? E Deus falou comigo, porque eu sei o momento certo de derramar cada juízo. Eu sei, e se uma nação se arrepender, eu não irei cumprir aquele juízo, porque eu não estou limitado a fazer como o homem quer. O Senhor dizia isso, que os selos, a forma que os selos, a ordem dos selos foram escritas e a forma que as trombetas foram escritas na minha e na tua Bíblia não vai se cumprir conforme na ordem cronológica que está escrita. O Senhor falava que iria mudar, eu via tudo mudando. E quando o Senhor falava isso comigo, eu olhava assim e eu via a parte onde está escrito, e foi escrito os selos, que vai relatar no livro de Apocalipse. E eu escutava, quando eu olhava assim, eu olhava para aquele anjo que estava comigo e ele falava. Deus não falava nessa hora, era aquele anjo que falava comigo. Os selos que se cumpriram e ainda irão se cumprir são os juízos que virão antes da grande tribulação. Alguns homens têm pensado que os selos serão a grande tribulação, mas não. São juízos que antecederão a grande, que virão antes da grande tribulação. Os juízos que você está vendo na parte que está escrita dos selos não é a grande tribulação, não. São juízos que estão vindo antes da grande tribulação. Aquele anjo falava isso para mim. E quando eu olhava, eu via, o Senhor me fazia ver. O Senhor me fazia ver assim na minha frente, águas, um mar enorme, 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 um mar que eu não via assim o fim, eu não via o fim daquele mar, eu via que era muito enorme mesmo. E quando eu olhava, eu via a água mudando de cor, eu via a água mudando de cor, e eu na hora eu olhei assim e aquele anjo aparecia de novo na minha frente ali perto daquele mar, aparecia sobre aquele mar. Eu via o anjo aparecendo sobre aquele mar. E ele falava assim para mim: assim como está escrito. E o nome da estrela era Absinto, e até essa parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Assim como está escrito, pois eu digo que já se cumpriu. As águas se tornaram amargas. As águas não têm a pureza que o Senhor, Deus Criador, deu no início. Aquele anjo falou isso, e quando ele falou, eu via homens indo ali jogando venenos dentro da água, poluindo a água, jogando lixo. Eu via muito lixo sendo jogado pelos homens da terra, via veneno que aqueles homens jogavam. E eu entendi que o sentido que no livro de Apocalipse algumas pessoas podem pensar que de fato se tornam amargas, a gente sente de amargo e sentir um amargo, mas o Senhor estava se referindo aqui. O anjo do Senhor me revelou que o amargo que no livro de Apocalipse está dizendo são que já aconteceu, venenos, agrotóxicos, coisas que são jogadas dentro da água, os lixos,
as águas já estão poluídas, já estão amargas. E quando o Senhor me mostrava isso, me mostrava outra parte de pessoas que iam e bebiam daquelas águas e morriam. E o Senhor falava, o Senhor não, aquele anjo falava comigo. Presta atenção, filha, que muitos seres viventes morreram de doenças que são geradas através das águas amargas. Aquele anjo falava isso para mim. E depois que ele falou isso a respeito das águas amargas, ele falava assim, ele tornava a dizer a respeito dos selos. Ele agora sendo que eu via selos, não sei especificar o tamanho, detalhar o tamanho, um pouco maior que uma moeda de R$ 1, maior que uma moeda de R$ 1, um pouco maior. Eu via vários selos daquele tamanho, via 6. E quando eu olhava, ele dizia assim: presta atenção, que os selos são o princípio das dores. Os selos são o princípio das dores. E na hora ele me mostrava em escrito, em letras hebraicas. Eu via escrito que aparecia na minha frente, mas eu entendia, como eu relatei no início. Estava escrito assim em hebraico: Mateus, o livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 6, a partir do versículo do 6 ao 8, né? O versículo 8 diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. E você medita no capítulo 24 de Mateus, que vai falar os princípios, quais são os princípios das dores, o que é. Então, o anjo do Senhor falava que os selos que está escrito no livro de Apocalipse são o princípio das dores. E depois que o Senhor me mostrava, me falava isso através do anjo do Senhor, na hora, aquela visão do mar se apagava, eu não via mais aqueles homens, via uma sala com uma mesa, havia uma mesa e havia vários homens, uma mesa redonda, mais grande, e havia muitos homens que estavam sentados ali com Bíblias abertas, eu via canetas, via folhas, via um mapa assim, escrito muitas coisas, e eu ficava olhando assim, tinha uma hora que aquela mesa se dividia no meio, e quando se dividia, na hora eu perguntei, porque o anjo que apareceu para mim no início, ele continuou comigo nessa parte. E eu perguntei para o anjo por que a mesa havia se dividido, porque havia agora dois grupos de homens. E aquele anjo dizia assim para mim: os homens estão estudando, buscando entender e saber quando vai acontecer a grande tribulação. Os homens estão arrumando contendas com o seu próximo, porque estão fazendo grupos, querendo saber se a igreja irá passar ou não pela grande tribulação. Mas eis que eu te revelo nesta madrugada que se a igreja irá passar pela tribulação ou não, mas eu não permito que diga ao homem, porque o homem quer saber. Homens têm se reunido e têm feito grupos. Uns dizem que a igreja irá passar pela tribulação e outros dizem que a igreja não irá passar pela tribulação, mas eles não buscam conhecimento do Senhor, buscam o conhecimento, a ciência humana, o estudo e a letra humana, mas não buscam de mim, pois
querem ser autossuficientes. O anjo dizia assim, que os homens não buscam do Senhor porque querem ser autossuficientes. Eles fazem estudos, formam grupos pré-tribulacionismo, pró-tribulacionismo, uns é a favor, uns dizem que a igreja não vai passar. O anjo dizia isso, mas esses homens não têm buscado de Deus, não têm buscado em saber do Senhor, pois o Senhor é poderoso para abrir o entendimento e fazer entender. Mas o Senhor dizia, o Senhor revelou isto para mim, e aquele anjo dizia assim: pois eu te faço saber se se a igreja irá passar ou não pela tribulação, mas eu não permito que abras a tua boca para dizer alguma palavra que eu estou te revelando. E ele falava para mim se a igreja ia passar pela tribulação ou não. Ah, minha irmã Thalia está mentindo. Pense o que quiser, meus irmãos, mas o anjo do Senhor me revelou se a igreja vai passar ou não pela tribulação, pela grande tribulação. O Senhor me revelou se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação. É, eu sei que muitos vão dizer, porque o Senhor me revelou nesse momento, que muitos vão começar a dizer que eu estou inventando, que eu estou me sentindo muito grande, que eu estou pensando que eu tenho muita intimidade com Deus. Não, não sou grande, sou pequena, não tenho intimidade, essa intimidade toda com o Senhor. Mas uma coisa é certa, Deus revela para quem Ele quer os mistérios dele. E quando ele revela, não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou grande, não, porque eu sou a pequena, menor de todas, mas o Senhor quis revelar, então não cabe a mim nem a você contender a quem ele vai revelar os mistérios dele. E aquele anjo repetia várias vezes para mim que não estava dando autorização para me dizer se a igreja irá passar ou não pela grande tribulação. E depois que o anjo do Senhor falava isso para mim, eu vi aquela visão se apagava, aquela cena se apagava. E quando eu olhava assim para a Terra, para o planeta Terra, eu via várias pessoas. E eu via quando começava a cair meteoros, eu via caindo pedras como fogo, pedras como fogo que caía, eu via granizo caindo sobre a terra, eu vi muitos demônios que vinham sobre a terra, demônios que eram pretos, de cor preta, negra, preta, na verdade, com uma cor preta, carvão. E eu via que eles tinham asas, alguns tinham aparências de morcegos, outros tinham aparências com um chifre assim, sabe o unicórnio? O unicórnio ele tem um chifre pronto. Alguns demônios tinham também esse negócio do unicórnio, esse chifre, tinham rosto, alguns de unicórnio, mas tudo muito com aparência desfigurada. Eu via com aparência desfigurada, e aqueles demônios tinham um rosto assim desfigurado, rasgado, os olhos dele eram totalmente diferente do que os meus olhos já viram aqui na Terra. Não eram olhos como olhos humanos, eles não tinham essa bola aqui que nós temos, eu não sei o nome, eles não tinham, era como se tivesse algo oco ali dentro, mas eles vinham ferozmente sobre a terra. E quando eles vinham ferozmente sobre a terra, era muita destruição, muita morte, era muito desespero que eu escutava, gritos de desespero, era muita gente que ficava perturbada, com a aparência de pessoas perturbadas que ficavam.
pessoas corriam, se escondiam, mas aqueles demônios conseguiam ver aquelas pessoas e sair arrastando. Eu via pessoas sendo lançadas na fogueira. Eu via pessoas sendo torturadas, porque aqueles demônios tinham um poder que eles conseguiam morder, picar as pessoas. E quando picava, as pessoas era como se fosse injetado um veneno dentro do corpo delas, que elas começavam a colocar sangue pela boca, começavam a colocar sangue pelo ouvido. Eu via muitas crianças sendo torturadas. Eu via muitas crianças sendo torturadas. Crianças que colocavam sangue pela boca. Crianças que ficavam se contorcendo assim no chão e aqueles demônios torturavam, torturavam, torturavam. E eu ficava olhando assim, eu começava, eu olhei e eu fiquei, meu Deus, eu comecei a ficar desesperada porque era muita destruição, meus irmãos. E as pessoas começavam a clamar, pedindo misericórdia ao Senhor. Elas começavam a clamar, pedindo misericórdia para o Senhor. Clamavam, clamavam. E quando eu olhava para o alto, quando eu olhei assim para o alto, eu vi como uma taça muito grande, uma taça de ouro muito grande. E aquela taça se virava assim para o planeta Terra e era derramado um líquido, e aquele líquido eu escutava o anjo do Senhor falando para mim: este é o cálice da ira do Senhor sobre os habitantes da terra. Gente, meus irmãos, era algo muito feio, muito aterrorizante que eu vi, que o Senhor me mostrou nessa madrugada. Era algo que, meu Deus do céu, muita perturbação. As pessoas clamavam, gritavam, pedindo misericórdia. Era grito de desespero, de grito de desespero. E aquela visão, de repente, ia se apagando e escurecendo. E se apagava, escurecia e eu já não via mais nada, só tudo muito preto. E nessa hora, aquele anjo falava a respeito de outro tema. Ele dizia assim: há muitos na igreja, há muitos que têm servido ao Senhor, que têm servido ao Senhor, têm achado que servir ao Senhor é como uma facção. Há muitos que estão dentro da igreja e servindo ao Senhor, mas se tornaram uma facção. O anjo do Senhor dizia isso. E na hora eu perguntei por quê? Porque essas pessoas alguns que têm servido têm se tornado como uma facção. E na hora o anjo do Senhor falava assim para mim: porque há muitos que têm defendido a placa, estão defendendo a placa do seu ministério. Há muitos que têm colocado a sigla, falava assim, a sigla, as iniciais, siglas não, as iniciais do seu ministério, no seu nome, naquela ferramenta. E o Senhor não tem se agradado disso, porque o povo do Senhor tem se tornado facção. O Senhor não se agrada. E na hora o Senhor me mostrava como um exemplo, um nome que aparecia, e aparecia com as iniciais de um ministério. Aí vinha outro nome e aparecia com iniciais de outro ministério. E começava a surgir várias pessoas na minha frente. E eu via como se elas estivessem com uma blusa e nessa blusa tinha iniciais. Mas cada pessoa tinha um inicial de um ministério diferente. E essas pessoas iam se chegando. E quando se chegavam, elas começavam a brigar. Elas não conseguiam se unir. E o Senhor falava para mim que ele não tem se agradado dos irmãos que têm defendido, que têm usado a sigla do ministério. Isso tem se tornado como uma facção diante dos olhos do Senhor.
diante dos olhos do Senhor. Por isso que a igreja do Senhor não tem união, porque se o irmão é do outro ministério, eu não posso falar com ele, eu tenho que ficar distante, eu não posso ter comunhão com o irmão que é do outro ministério. Deus não se agrada disso. Tenha comunhão com o seu próximo, sem se importar de que ministério ele seja. Aleluia, glórias a Deus. E aquele anjo falava isso para mim. E depois, meus irmãos, a visão escureceu novamente e apagou toda aquela cena que eu acabei de relatar. E eu comecei a escutar, eu escutei 7 vezes, um som muito, muito, muito alto de trombeta. Eu escutei 7 vezes um som muito alto de trombeta, muito alto de trombeta. E na hora aquele anjo que estava comigo, ele dizia assim: olha para o alto, porque eu quero te mostrar. E quando ele falava isso, eu olhava, era como se voltasse novamente, eu escutava a primeira trombeta tocando. E quando eu escutava, que eu olhava assim, eu via como se eu não via mais nada dessa terra física, dessa terra material em que nós vivemos. Mas eu olhava assim, via como os céus, a morada do Senhor. E eu olhava, havia muitos, muitos anjos. E os anjos, eles andavam apressadamente. Apressadamente, eles andavam. Mas organizadamente eles andavam, mas de forma apressada. E na hora eu perguntava assim, para onde eles estão indo? E ele dizia assim para mim: as trombetas, as trombetas já estão tocando. As trombetas já estão tocando. Ele dizia isso. As trombetas já estão tocando. E aqueles anjos andavam assim, e ficavam andando. E quando eu olhava, eu via 7 trombetas muito lindas, meus irmãos, de ouro. Era algo muito lindo que eu vi. E tocava a primeira trombeta, eu via tocando, eu vi tocando. E era algo muito, muito lindo, porque na hora que aquela trombeta tocava, todos os anjos ali que eu olhava, meus irmãos, não dá para detalhar, é, não dá para detalhar todos os anjos que eu vi, eu vou detalhar poucos, porque às vezes os irmãos ficam, né, querendo saber, mas foram muitos, muitos, muitos que eu vi, então não dá para trazer todos os detalhes, mas havia anjos com parecidos, semelhantes com o corpo humano, não 100%, mas parecidos, mas eles tinham asas. Eu via anjos com olhos verdes, havia anjos com olhos azuis, é, eu via anjos com um cabelo dourado, não era loiro, uma cor de loiro daqui da terra, não era dourado, dourado, o cabelo daqueles anjos. Era algo muito, muito lindo, meus irmãos. E a peles deles eram alva como a neve, como tem um hino da harpa que diz a pele dele era alvo como a neve, muito lindo. Alguns tinham os seus lombos cingidos de ouro, que coisa linda, que coisa linda. Alguns tinham os seus lombos cingidos de ouro, outros eu via como uma faixa assim, eu não sei dizer, uma faixa cruzando do ombro até o quadril assim, de ouro com pedras, outros eu via com coroas, era algo muito, muito lindo, meus irmãos, e aqueles anjos, na hora que tocou a primeira trombeta, eles paravam e todos paravam assim e olhavam diretamente para os anjos que estavam tocando as trombetas.
e tocava a primeira trombeta e era um som muito, muito bom. Era um som lindo, 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 muito lindo, meus irmãos. E tocava a segunda trombeta e cada vez que tocava a trombeta, tocava a primeira, a segunda trombeta e a terceira trombeta tocava. E na hora o anjo que estava comigo, o anjo que estava comigo desde o início, ele falava assim: três trombetas já foram soadas. Ele dizia: três trombetas já foram soadas. Ele falava assim. E quando ele dizia isso, eu olhava para outra parte, era como se houvesse outra parte. E aquela outra parte eu via homens, pessoas ali de outro lado, e eles ficavam sorrindo, alegres. E eu olhava assim e eu perguntava por que eles estão sorrindo, por que eles estão alegres, porque está vindo o juízo de Deus sobre a terra. E aquele anjo dizia assim para mim: presta atenção, descansa teu coração, porque eles estão sorrindo e alegres, porque está vindo justiça de Deus sobre a terra. Pois esses que estás vendo são sangue inocente, que morreram por amor do Evangelho, que foram decapitados, que foram lançados na fogueira, que foram crucificados. E aquele anjo começava a dizer, e quando eu olhava assim, eu vi eles ficavam alegres, muitas pessoas que já morreram, que morreram de morte triste, dolorosa, por amor ao Evangelho, e eles se alegravam, eles se alegram, porque está vindo justiça de Deus sobre a terra. E aquele anjo falava isso, e ao mesmo tempo que me gerava assim uma tristeza no coração, porque eu sabia que estava vendo juízo de Deus sobre a terra, mas eu também me alegrava porque eu sabia porque eu tinha certeza que as trombetas estavam sendo tocadas e cada vez mais se aproximava da volta de Cristo. Cada vez mais se aproximava da volta de Cristo. E aquela cena se apagava toda. Aquela visão, aquilo que eu estava vendo ia escurecendo aos poucos e ficava tudo escuro. Ficou tudo escuro a minha visão. E na hora eu olhava assim e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar lembrando do toque da trombeta que o Senhor me fez escutar nesta madrugada. Algo muito bom de ouvir, um som muito lindo de ouvir. Algo que penetrava assim no coração, que eu não consigo explicar, meus irmãos. Então é este o recado do Senhor para o seu povo. É tempo de colocar nossa casa em ordem, porque as trombetas e os selos já estão se cumprindo e tudo se aproxima, tudo se prepara para a volta de Cristo. Amém? Então, este é o recado do Senhor para o seu povo. E espero que o Espírito Santo de Deus possa tocar, trabalhar, transformar, te salvar. Aleluia, glórias a Deus. Então é até aqui que o Senhor me permitiu falar, amém? E eu vou passar a oportunidade para a irmã Solange falar, fazer o que o Espírito Santo de Deus direcionar e tocar no seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aguardem, porque no final a irmã Solange irá fazer o AP, o convite para os irmãos, amém? A paz do Senhor a todos. Amém, irmã Thalia. A paz do Senhor a todos meus irmãos. Eu aqui, irmã Solange, para fazer como de costume, né? Fazer uma breve análise, conclusão a respeito do que Deus mostrou, do que foi dito e convidar o arrependimento, porque esse é o objetivo. Porque a palavra do Senhor diz no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número, o capítulo 24, que vai dizer, no versículo 32 em diante, ele diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão.
Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então é um trecho do sermão profético, né? Na qual Jesus vai pregar, ele fala, faz essa citação aí, que a gente precisa estar atento, vigiando, para não ser pego de surpresa, não ser pego de surpresa, não somente com os sinais apocalípticos, mas também com os sinais que antecedem a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que o Senhor falou vai se cumprir. A própria palavra do Senhor vai falar no livro do profeta Joel que haverá sinais no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Então, muitos sinais já têm se cumprido, como Deus mostrou aí para sua serva. E é momento de eu e você se atentar, porque muitos têm dito, né? Não, tenho tempo ainda, estou novo ainda, estou fraco. Mas não é momento de ficar fraco, não é momento de pensar em desculpas, é momento de se erguer, de se levantar. Porque o que o Senhor mostrou, falou na sua palavra, vai se cumprir, está se cumprindo. Quem dera todos os remanescentes, todo o povo de Deus se humilhasse diante dele. Porque o Senhor mostrou aí a sua serva algo que eu já pensava, não somente a respeito do sermão profético, agora também a respeito de Apocalipse, que tem muitos que estão aí, como a gente diz, né, embaraçado, querendo entender desde uma ótica humana as coisas que hão de acontecer. Mas a gente sabe que se a igreja tiver um arrependimento sincero, o Senhor vai, vamos dizer, passar, o Senhor vai mudar situações por causa do clamor do seu povo. Então, muitas das vezes, pessoas escutam algo que Deus fala por meio da boca de alguém, por meio da boca de um profeta, seja homem, seja mulher, e essas pessoas ficam esperando que aconteça, quando na verdade não queremos que aconteça. O objetivo é orar, é se humilhar diante do Senhor para Deus não permitir que muitas coisas aconteçam, porque do jeito que vai se cumprir isso aqui que nós lemos em Mateus. Vai se cumprir porque não vemos o povo interessado em se humilhar diante do Senhor. Mas eu sei que ainda tem um povo que geme, ainda tem um povo que ora, que chora, que se humilha diante do Senhor e ainda está vivendo, né, como diz em Apocalipse, no capítulo de número 22, versículo 17, e o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Então eu quero convidar você que diz, eu estou fraco, não tenho ninguém para me ajudar, não. O tempo é de você se levantar. Você está na condição daquele paralítico que há 38 anos esperava alguém. Aleluia, enquanto dependia dele, levantar e pegar a cama dele e andar. Você que está fraco na fé. Você que se desviou por algum motivo. Você que não serve ao Senhor. Você, independente da religião que você seja, até mesmo você que se diz ser ateu. O Senhor te convida. Por mais que a pessoa diz, eu não acredito nisso, não acredito naquilo, esteja tão escandalizado porque tantos falsos profetas já se levantaram, que quando levanta de fato um homem ou uma mulher de Deus falando algo sério e verdadeiro, as pessoas já estão desacreditadas. Mas eu quero convidar você a olhar para os sinais que tem se cumprido a palavra do Senhor e a entregar a tua vida nas mãos do Senhor. Eu vou orar pela tua vida. Onde você estiver, onde minha voz alcançar, se você puder, dobra teu joelho, se não, liga o teu pensamento no céu, confessa todos os teus pecados e clama pelo Senhor para que Ele escreva o teu nome no livro da vida, porque no dia do juízo isso vai ser decisivo, se o teu nome estiver no livro da vida, aleluia, louvado seja o Senhor, você será chamado a entrar, a participar do banquete da ceia, a morar na cidade santa. E se seu nome não estiver no livro da vida, estará no livro da morte, e você será expulso, sendo levado para passar toda uma eternidade no lago de fogo. E não é isso que o Senhor quer para a tua vida. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, foi por você. Então vem, aleluia, comprar, como diz a palavra do Senhor, sem dinheiro e sem preço, porque já foi pago. Eu vou orar pela tua vida, você que está se rendendo aos pés do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, Deus estará te recebendo e haverá festa no céu nesse momento. E Ele é poderoso para enviar anjos a teu favor e te libertar das drogas, do vício, da mentira, da prostituição, de tudo que te impede, de todas as cadeias de Satanás. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Os sinais estão cumprindo e o Senhor está revelando, meu Pai, mais e mais para a tua igreja estar apercebida.
para a tua igreja estar atenta, Senhor. Aleluia, não se apegando com o mundo, meu Pai, porque o mundo vai passar, mas as palavras do Senhor não passarão. E daremos conta ao Senhor, meu Pai, do que falamos, do que fazemos. E é por isso, meu Pai, que estamos nos rendendo ao grande, o Deus Todo-Poderoso. É por isso que essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, esse adolescente, meu Pai, está agora se rendendo a Ti. Entregando, meu Pai, a sua vida nas tuas mãos, confessando os seus pecados, pedindo perdão, reconhecendo o teu sacrifício na cruz do Calvário, clamando a Ti para que o Senhor venha ter misericórdia. Clamando ao Senhor para que o Senhor venha escrever o nome dele e dela no livro da vida e selar com teu precioso sangue. Porque os dias são maus, os tempos são difíceis e nós saberemos que muitos serão pegos de surpresa. Mas o Senhor está despertando esse homem e essa mulher agora para, meu Pai amado, na volta do Rei, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele poder ser achado escrito no livro da vida o seu nome e poder subir contigo para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem se despede, sua irmã em Cristo Solange Souza, do canal Edificado aqui de João Pessoa, e a sua irmã Thalia. Rogamos vossas orações. Procure um lugar para congregar que tenha santificação e sinceridade. Se você não encontrar, nos procure pelo e-mail edificarjoaopessoasentiu@gmail.com. Que Deus abençoe e até a próxima, quando o Espírito Santo de Deus assim nos permitir. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.